Boa noite, somos alunos do COTEC, Aguinaldo de Campos Neto, do curso de Gestão da Produção Industrial, turma N1 2020, e fazem parte deste grupo de estudos e de trabalho os alunos Lucas, Márcio, Marise e eu, Rita. Iremos apresentar a vocês a ferramenta Trabalho Padrão. Uma das definições para trabalho padrão que é a combinação de operadores, máquinas e materiais que garantem que a tarefa seja realizada sempre da mesma forma para que não haja desperdício. O trabalho padrão prepara os colaboradores para uma melhoria contínua, identificando problemas e soluções eficientes em cada situação. É através do trabalho padrão que diminuímos os riscos de acidentes, reduzimos desperdícios, diminuímos a carga de trabalho e acontece também o aumento da produtividade e a satisfação dos trabalhadores, bem como do cliente final. Para Schuck, em 1997, o sistema Toyota de produção busca trabalhar com alta qualidade, baixo custo, baixo tempo de resposta ao cliente, flexibilidade de volume e mix para atender a demanda. E a base para esses resultados é o trabalho padronizado. Ele é a chave para a estabilidade das melhorias e para o desenvolvimento organizacional, tendo o controle de produção, podendo executar e mapear esse processo, conseguindo efetuar treinamento aos colaboradores, calcular e planejar o tempo de produção, preparar para a reposição de peças, reduzindo o tempo de espera, previsão de problemas e identificando os pontos fracos da produção. O trabalho padrão pode ser definido como a melhor maneira de se realizar um conjunto de atividades em um dado momento, tornando-se assim referência a todos que o executam. Agora eu passo a palavra à minha colega Marise. Boa noite e muito obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu sou a Marisa e, dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco sobre os objetivos gerais do trabalho padrão, que são sustentar as melhorias realizadas para possibilitar a melhoria contínua, estabelecer e tornar claro o melhor método de produção no momento. Supervisores e operadores definem, mantêm e aperfeiçoam a documentação do trabalho padrão, proporcionando a estabilização de um processo. Garantir a qualidade produtiva e segura do processo. Ser uma espécie de base de conhecimento para o processo e alavancar a melhoria contínua. O trabalho padronizado também é baseado em 3 elementos: o tempo target, a sequência exata da tarefa e o estoque padrão. O tempo target ou target time é o tempo disponível para a entrega da demanda do cliente, ou seja, é a frequência com que uma peça é produzida ou um produto é produzido. A sequência exata da tarefa define quais movimentos fazem parte desse processo, evitando o retrabalho e mantendo a qualidade do produto. O estoque padrão estuda quais itens são extremamente necessários para manter neste estoque, para manter a máquina sempre funcionando. Uma vez que a máquina parada é prejuízo e desperdício na produção. Os benefícios. Garante que todo o trabalho é feito de acordo com a melhoria, com as melhores práticas. Cada pessoa executa uma tarefa. Simplifica e acelera o treinamento. Melhora a qualidade e aumenta a satisfação do cliente. Reduz defeitos e desperdícios. Torna os resultados previsíveis e mensuráveis. Ajuda a custear com precisão o custo e o preço das equipes. Permite que as organizações escalem rapidamente, coloca o foco no processo e não na pessoa,
torna a melhoria mais fácil e rápida, agiliza a solução de problemas. O trabalho padrão não elimina todos os problemas, mas facilita a solução, porque você sabe como é o estado atual e como fazer. Vamos ver os 3 documentos básicos que são frequentemente utilizados na criação do trabalho padronizado. Aqui está um exemplo do quadro de capacidade do processo. O que é o quadro de capacidade? É um formulário que é usado para calcular a capacidade de cada máquina em processos conectados, geralmente em uma célula, a fim de confirmar a capacidade real, identificar e eliminar os seus gastos. Como podemos ver aqui nesse quadro, tem o número de operações, o nome do processo, as máquinas que vão ser utilizadas, o que vai ser feito manual, o tempo básico de cada um, a troca de ferramentas, quando vai ser trocado e o tempo de troca, e a capacidade de processamento por turno. Este quadro nada mais determina fatores tais como o tempo do ciclo das máquinas, o setup, que é a configuração, os intervalos de troca das ferramentas e os tempos dos trabalhos manuais. Aqui é outro documento utilizado, que é a tabela de combinação do trabalho padronizado, que também é um formulário que mostra a combinação do tempo do trabalho manual, o tempo de caminhada e o tempo de processamento da máquina para cada operador em uma sequência de produção. Aqui nessa tabela vemos que temos 14 de processos, né? E cada processo tem o seu tempo estimado. Essa tabela tem mais detalhes, é uma ferramenta mais precisa do que os gráficos de balanceamento do operador. Ela mostra a interação entre operadores e máquinas em um processo e permite que se recalcule o conteúdo de trabalho de um operador, conforme o tempo TEC se expande ou se contrai. Aqui é outra ferramenta utilizada também, é um diagrama, diagrama de trabalho padronizado. Esse diagrama mostra a movimentação do operador e a localização do material com relação à máquina e o layout do processo total. Se a gente identificar aqui, mostra o processo por processo, né? Onde está a matéria-prima, onde vai ser o corte, onde vai ser perfurar, onde vai passar pelo torno. Então, cada número aí corresponde a um operador. Então, é um ciclo que se faz, né? A matéria-prima entra até a doca de expedição. O diagrama mostra os 3 elementos que constituem o trabalho padronizado, que é o tempo atual, né, que é o tempo TEC, tempo de ciclo, e a sequência de trabalho e a quantidade de estoque padrão exigida para garantir a suavidade das operações. O diagrama de trabalho padronizado são normalmente expostos nas estações, pois é uma ferramenta para a gestão visual e para o case. Então, se você tem um processo dentro da empresa ou de uma fábrica de montagem, sempre vai ter esse diagrama na visão, que é o processo, né? Eles são revisados e atualizados sempre que as condições das estações de trabalho se alteram. Então, toda vez que mudar, esse diagrama também vai mudar. Tá bom? Boa noite, turma. Esses documentos de trabalho padronizados são normalmente utilizados em conjunto com 2 outras ferramentas. Folhas de padrão de trabalho. A folha de padrão de trabalho resume a variedade de documentos que definem como fabricar o produto de acordo com as especificações da engenharia. Normalmente, fornece requisitos operacionais precisos que devem ser seguidos para garantir a qualidade do produto. A folha de instrução de trabalho, também chamada de folha de detalhamento do trabalho ou folha dos elementos de trabalho, é usado para treinar novos operadores, lista de etapas do detalhamento de quaisquer habilidades especiais exigidas para
realização do trabalho com segurança, qualidade e eficiência. O trabalho padronizado é uma série de documentos e procedimentos onde estão contidas informações de como os operadores devem elaborar seu trabalho ou funções dentro de um processo. Padronização é utilizada para garantir que as operações sejam feitas sempre da mesma maneira, sendo uma base de referência para verificação de anomalias e estabelecimentos de metas.